Vamos ao nosso fechamento do mercado de hoje com péssimas notícias. Possivelmente péssimas notícias, mas temos que entender o que está acontecendo nesse momento com as ações de Raízen. A Ipiranga vai trazer de novo os Poços Texacos que ela comprou de volta ao Brasil após acordo com a Chevron. Pode ser isso que está fazendo os preços de Raízen cair abaixo de R$3. Ação onde já estava, até teoricamente, olhando para todos os analistas do mercado, todos os bancos de investimento que mantêm-se entre R$9 e R$7 um preço-alvo, abaixo de R$3 uma cotação, então estamos muito descontado. Só que temos que entender aqui, e os mais antigos ou os mais experientes, pode deixar aqui nos comentários. Eu sou de 97, então em 2007, 2008, quando teve esta mudança, eu tinha 11 anos, não vou poder aqui compartilhar. O que eu vou compartilhar aqui é o que eu pesquisei, tá? Então, o mercado e as pessoas dizem que esse poço da Texaco aqui era conhecido como um poço seguro, gasolina boa e um bom local para se frequentar, tá? E com isso, temos aqui também algumas informações que eles vão voltar a usar essa marca, muito possivelmente por causa da marca Ipiranga, que não deve ter dado tanto resultado pela marca de pesquisas dos anos anteriores, né? Que eles colocaram muito comercial, perguntando Ipiranga, isso e aquilo, mas a gente precisa entender tudo isso que faz preço nas nossas ações de Raízen. Vamos acompanhar também as commodities, vamos acompanhar aqui o açúcar, vamos falar um pouco do etanol, que se olharmos apenas para Raízen, olhar para o etanol, a gente tinha ali um momento que o etanol ele fez aquela curva e agora ele volta a subir e a ação ela deveria acompanhar. Só que essa notícia pode estar impactando, tá? Então a gente precisa ficar bem atento aí a tudo que está acontecendo. Também vamos entender o que o BTG está dizendo aqui sobre as ações. Tem um alvo, se eu não me engano, de R$7. Vamos ler junto aqui essa matéria. Vamos entender esta queda que está acontecendo de 4% nas nossas ações de Raízen neste momento, negociando a R$2,80, tá bom? Então vamos olhar os gráficos, vamos também trazer uma comparação breve aqui, Raízen, São Martinho e a Jalles Machado, os indicadores. E se você não conhecia o canal, caiu aqui de paraquedas todos os dias, 7 da manhã, fatos relevantes, 18h30, as ações que vocês me deixam nos comentários, eu vou selecionando, vou trazendo, vou tentando aqui ajudar todos nós, porque eu também invisto na Bolsa de Valores e eu utilizo os mesmos indicadores que eu comento, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolação, me deixa aqui nos comentários se você tem as ações de Raízen, você está comprando Raízen a 2,82? Porque se a gente estava analisando e olhando um preço quando bateu em R$4, quando bateu nessa região de 4,45, nossa, a Raízen subiu muito, deveria ter comprado a R$3, pois estamos abaixo de R$3. Me diga aqui nos comentários, você está comprando as ações de Raízen? Então, podemos ver que nos últimos meses aqui, menos de um ano, a ação bateu em 4,40, depois foi para a região de 3,35, voltou aqui para 4,20 e aí volta a cair, tá? Muito impactada, possivelmente, seria ali pelo açúcar, porque o açúcar ele teve uma alta muito expressiva por causa da Índia, tá? A Índia ela disse que não ia não ia ali exportar o excedente e utilizar tudo no próprio país. E aí o mercado ele precificou o açúcar lá em cima, agora volta a cair. Olhando para isso, isso seria uma justificativa das ações de Raízen estar caindo. Só que pegou nossos dois alvos. O primeiro alvo, 3,32, e o segundo alvo, que era o R$3, tá? Então é interessante olhar para isso, porque a Raízen é muito mais do que apenas açúcar, apenas etanol, apenas supermercados, apenas energia. É praticamente uma holding de diversas operações que a gente tem ali acontecendo dentro da empresa. Então é interessante olhar para tudo aqui, todos esses indicadores. Tá? Então, neste momento, podemos ver que a 2,80, bem abaixo aqui dos últimos 12 meses, olhando para uma cotação de 4,22, impactada nesse curto prazo por causa do açúcar. Já no etanol, a gente tem uma reversão, onde os preços em dezembro e janeiro aqui chegaram na mínima em São Paulo, 1,91, e agora volta a subir. E no mensal que estamos vendo agora, estamos falando de 2,15.
Só que no semanal estamos falando de um etanol a 2,32, tá? Na última semana, 2,34, 2,34, 2,32. Podemos ver que chegou a 2,34 e volta a cair para 2,32 na semana aqui do dia 17, tá? Então podemos entender que o açúcar faz preço, o etanol deveria estar fazendo preço inverso para as ações subirem, mas só que neste momento a gente tem aqui essa parte dos poços da Texaco, tá? Então o Ipiranga vai trazer os poços Texaco de volta ao Brasil após acordo com a Chevron. A rede de poços foi comprada pela Ultrapar, que detém aqui o Ipiranga, em 2008. Então, eu nem abastecia carro nesta época. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários se esse posto, em comparação com os postos da Shell aqui, eles têm alguma vantagem que eu não trouxe aqui nesse vídeo. Então, as pessoas dizem que a gasolina é uma gasolina muito maior da qualidade, tá? Atendimento muito top. O ambiente é um ambiente bom e também as conveniências são conveniências boas aqui, tá bom? Então é o que dizem. Então, usaremos nossa expertise, infraestrutura, credibilidade para apoiar o retorno da marca, da Texaco, que tem histórico de sucesso no mercado brasileiro. Afirma aqui a vice-presidente de marketing. Então podemos ver que eles estão usando a volta da Texaco, do nome aqui Texaco, para pegar as pessoas mais antigas que têm aí esse viés, tá? Porque gostava de frequentar, porque gostava da conveniência, porque gostava ali do tratamento, etc, etc, etc. É a minha visão. Qual que é a sua visão? Comentários, vamos entender tudo, pessoal. Um ajuda o outro. A história da Texaco no Brasil começou antes mesmo dos postos de combustíveis, quando em 1915 chega a um país aqui para fabricar e comercializar lubrificantes automotivos. Se eu não me engano, tem óleo aqui da Texaco, né? Eu utilizo, o meu é um Agile, eu utilizo o Acedelco ali, mas se eu não me engano, acho que tem óleos da Texaco ainda no mercado. E industriais. Só 2 anos mais tarde, o primeiro posto aqui seria inaugurado nos Estados Unidos, e então seria aí se popularizar nos países onde a empresa opera. Em outubro aqui de 2002, a Chevron aqui e a Texaco se fundiram para se transformarem em uma só, em uma corporation. Segunda maior empresa de energia com sede nos Estados Unidos. Então eram fortes, né? São fortes. E após 90 anos no mercado, 2005, a Texaco Brasil teve a sua razão social alterada para a Chevron Brasil Limitada. 3 anos depois, a marca foi comprada pelo grupo Ultrapar, controlador do Ipiranga, por 1 bilhão aqui. A aquisição adicionou cerca de 2.000 postos da rede Ipiranga. Então vamos ver uma transformação. Se eles estão querendo usar este nome, o Texaco, tá? Porque eles fizeram essa parceria com a Chevron para utilizar. Veremos alguns Ipirangas, ou a metade, ou praticamente esses 2.000, ou mais que esses 2.000, voltando a isso. E podendo o mercado entender que isso seria um sinal de alerta, porque, como eu disse, a qualidade, os vieses das pessoas que antes gostavam do Texaco, não podem voltar e saírem da Shell para ir abastecer lá. É um exemplo, tá? Então é interessante ficar com essas informações aqui no nosso radar. O BTG, ele diz aqui, tá, sobre a Raízen, ciclo de desalavancagem se faz crucial para que tese funcione, diz o BTG. Tá? Então vamos entender. O BTG, ele reiterou sua recomendação de compra para os papéis de Raízen com preço-alvo de R$ 7,00, tá? Então, hoje, negociando 2,80, dá um upside muito interessante. Após uma revisão do balanço financeiro relativo ao quarto trimestre do ano safra, tá, 23/24, que a empresa trouxe um prejuízo de 178 milhões de reais. Para o banco, a orientação que o CAPEX alimenta as esperanças aqui do que o pico de alavancagem pode ter passado. E na minha visão, eu acredito que não, tá? Eu acredito que teremos ainda mais plantas construindo etanol segunda geração, onde eles deixam aqui essas informações, e eu acredito que eles vão continuar ainda alavancado, que essa ação ela vai dar uma oportunidade ainda de a gente ficar recomprando ela a 3, vendendo a 4, recomprando a 3 por uns bons anos. Estamos ansiosos aqui para ver as margens de contribuição real dos investimentos do etanol segunda geração em andamento, juntamente com a continuação de um menor custo que os investimentos em renovação de cana-de-açúcar devem trazer. Então, eu concordo aqui com o BTG na parte que eu também tô louco para ver qual que é a margem que vai trazer esse etanol segunda geração a partir do momento que tiver umas 10 plantas, né?
então 10, 15, 20 plantas, chegando até 41 plantas, a gente vai ter aqui nos indicadores uma movimentação, tá? E hoje, cadê a margem líquida? Então temos aqui margem EBITDA, a bruta e a líquida. A líquida de 0,24 e podemos ver que uma movimentação, que na média é 1% de margem líquida, uma movimentação que traga aqui 10, 15, 20 pós de etanol, 20 fábricas de etanol segunda geração, podemos sair de uma média de 1 para uma média de 2, porque aqui temos 50% de margem EBITDA em cada planta dessa. Então, o BTG e eu tenho a mesma visão sobre isso, tá? Porque é interessante você olhar esses investimentos do etanol segunda geração e entender que, será que os carros elétricos eles serão 100% elétricos? Eu acredito que vai ser elétrico mais o etanol, tá? Então, não acredito que use também gasolina, eu acredito que vai ser etanol mais elétrico, uma combinação aí para aí os próximos anos, tá? Então é interessante, pessoal, interessante porque uma movimentação na margem líquida, o dividendo vai aumentar e a cotação ela vai aumentar também. Na minha visão, esse PL já nos diz uma empresa de crescimento, um PL acima de 15, a gente já fica ligado, mas também reflete o lucro que diminuiu também, tá? Então, preço sobre o lucro que caiu. Agora vamos falar um pouquinho, vamos abrir aqui as ações de Raízen para entender como que está o gráfico. Vamos dar uma stalkeada e depois a gente vai e compara aqui com as outras do mesmo setor. Só que é interessante saber que Raízen tem diversas operações, igual eu falei, energia, pós-combustíveis, a gente tem açúcar, temos aqui supermercados, tá? E temos praticamente isso, São Martinho e Jalles já não tem tanta coisa, tá? Então, quando a gente olha, a gente vê uma margem, e as margens, tanto aqui EBITDA e a líquida, como uma margem menor aqui por causa da diversificação. Se fosse apenas etanol ou apenas açúcar, poderia comparar 100% uma com a outra aqui, tá? Então vamos lá, vamos olhar aqui os indicadores. Aqui a gente tem o estocástico. Então ele está sobrevendido, mas não é um sinal ainda de compra. Temos que ter sinal de compra no gráfico, tá? Então podemos ver que estamos negociando em uma região de 2,80. Não temos uma área de suporte. Suporte seria aqui na região de 3,20, tá? Então não temos aqui nessa região. Podendo aqui, sim, é verdade que podemos negociar a 2,65 e também a uns 2,18, tá? Então eu acredito que 2,65 seja aqui o mais próximo, tá? O mais próximo aqui das ações de Raízen. Então, olhando nessa última negociação, podemos ver o mercado batendo forte, podendo ser por causa disso, podendo ser por outros motivos, o próprio etanol que volta a cair no indicador semanal, tá? Então, neste momento, a gente tem que desenhar, na verdade, um gráfico aqui de queda, né? Então, a gente vai desenhar aqui depois um gráfico aqui de queda para as ações aqui de Raízen, tá? Então, depois a gente desenha aqui um tridente. Para salvar aqui e utilizar os indicadores que são pagos em outras plataformas, que no caso, se você utilizar a TradingView, você vai ter que pagar para você utilizar alguns gráficos, tá? Alguns indicadores. Aqui, pela Quantifury, pela corretora da Quantifury, você tem todos esses indicadores grátis, só você colocar. Depois que você colocar assim, pessoal, você vem aqui no nome da Quantifury e clica. Aí vai salvar, tá? Porque depois quando você abrir de novo o Raízen, vai estar salvo. Vai estar salvo no seu CPF, tá bom? Aqui da corretora. Então, vamos deixar aqui abrir. E nesse fechamento do mercado, né, a Gerdau caindo 2%, Bolsa caindo 2%, Banco do Brasil caindo quase 2%, até a Semin 3, que na abertura falamos aqui da mudança, né, que começa um novo ciclo de alta, também está caindo, porque a gente precisa que a Bolsa nos ajude. Então, é interessante a gente ficar aqui com as informações no radar, tá? Então, ó, salvei aqui e depois a gente desenha mais um tridente aqui para complementar as ações de Raízen. Então, temos aqui os dois alvos que foi pego, o primeiro 3,32, o segundo R$3. Eu só estou mostrando aqui para a gente migrar, para deixar aqui pela corretora, tá bom? Então, estou mostrando aqui porque a gente já tinha desenhado aqui o ciclo de queda
E aí, a gente, nesta região que tocou, não confirmou, dava para ter tirado, mas não tiramos, tá? E esperamos aí as próximas movimentações. Dessas 3 ações, qual você está investindo? Você está estudando Raizen? Você está colocando mais dinheiro? Ou você está olhando para São Martinho por causa das margens ou para Jalles Machado? Então vamos lá. Pelo PL, o preço sobre lucro, a gente sempre quer uma empresa que tenha o menor preço sobre lucro. Mas é verdade que quando você olha para uma oportunidade, depois que você está tanto tempo aqui na Bolsa de Valores, você não vai atrás das que tem o PL de 3, 2, 1. Porque isso já é presente. Então, quando a gente olha um PL muito fora do normal, pode ser que aconteça que o lucro ele se movimentou aqui de uma forma que o PL ele aumentou. Então, isso seria uma oportunidade, por quê? Porque no momento que o lucro melhorar, o PL vai cair e o preço ele tende a valorizar. Então, muitas das vezes a gente vê as pessoas comentando e falando o inverso. Vamos buscar um PL o menor possível. Sim, é verdade, eu quero, mas eu quero participar do menor e quero ganhar a rentabilidade. Então, eu tenho que olhar para os momentos aqui, se fizer parte da sua estratégia, para os piores momentos, como um momento de oportunidade para pegar a ação. Eu penso assim, tá? Então, o menor PL é da São Martinho, tá? Que 9 anos para você recuperar o seu investimento. O preço por valor patrimonial, o menor é da Jalles Machado. O dividend yield, comparando as 3, a Raizen está com maior dividend yield, isso é porque a cotação também caiu bastante. Temos aqui uma margem aqui EBITDA, a melhor é da Jalles Machado. A margem líquida, a melhor é da São Martinho, igual falei para vocês, depois das plantas do etanol segunda geração. Se melhorar 1, 2% e tendo totalmente essa receita e esse lucro, aqui a gente vai ter um bom resultado com as ações. Dívida líquida sobre geração de caixa. Quem está mais alavancada seria a Jalles Machado, olhando para quanto gera em EBITDA. Segundo lugar, São Martinho. E a melhor aqui, a menos alavancada pela dívida líquida e geração de caixa, seria a Raizen. O ROI de São Martinho ficaria aqui com esta posição. Então, temos aqui os indicadores, temos aqui um pouco desse fechamento sobre essa parte dos poços aqui, né? E me deixa, não esqueça, se você é mais experiente na parte de idade, tá? Comente o que você acha desses poços. Você colocava gasolina ali nesse posto, você gostava, você gosta, aí você gosta de atendimento, gosta dos benefícios, etc. Deixe aqui nos comentários. Não esqueça, todos os dias a gente se encontra no mesmo horário, mesmo local, aqui falando das nossas ações que pagam dividendos. Vamos ficar com essas ações aqui no nosso radar. Fiquem com Deus e até a próxima.